galera, bem-vindos de volta, professor Regis Ribeiro. Que legal, que bom encontrá-los aqui novamente. Parabéns por estar cumprindo com as obrigações. Saudades. Detalhe é o seguinte, logaritmos, aula de número 10. Agora nós veremos inequações. Inequações logarítmicas. Prepare todas as suas ferramentas, principalmente a apostila de número 3, porque vai começar. Que legal! Estrelando professor Regis Ribeiro. É isso aí, galerinha do meu coração. O Negrão vos recebe de braços abertos. Sintam-se todos abraçados. Papai do Céu abençoe a cada um de vocês e aos familiares também. Bacana? Tá chegando próximo ao final. O PAS já está marcado, o vestibular. Não perca as inscrições, pelo amor de Deus. É o caminho mais curto, passa, mas não deixe de prestar o vestibular também, os treineiros aí, para você estar treinando, ficando pronto para o combate. Agora o PAS, inadmissível ficar de fora, ok? Bom, conte conosco sempre. Seguinte, aula sobre logaritmos, aula de número 10. Agora nós vamos ver inequações. Vamos dar um salto agora, apostila 3, capítulo 4, depois nós vamos retornar com funções logarítmicas. Legal? Eu gostaria que você tivesse essa noção sobre as inequações, para depois a gente retornar em funções. Bacana? Então tenha em mãos todas as suas ferramentas, lápis, borracha, caneta e caderno, principalmente a sua apostila de número 3, ok? Capítulo 4, página 64 é a parte teórica, mas tenha em mãos nesse momento caderno de matemática sobre a carteira, mão bonita, letra direita e caneta vermelha, porque nós já vamos dar o início às inequações, ok? Então vamos lá. Bom, eu vou começar fazendo um remember sobre equações. Bacana? Nós já vimos nas videoaulas equações logarítmicas, então eu vou escrever aqui ainda, ó. Análogo a equações logarítmicas vírgula, onde nas equações logarítmicas não vou colocar a mesma definição porque nós já vimos outrora. Porém, primeiro, não se perde as condições de existência. Você só vai resolver a equação logarítmica, como nós já resolvemos várias delas, através de primeiro você observar a condição de existência. Tudo bem? Mas, porém, contudo, todavia, onde primeiro condição de existência, então análogo, o que é análogo? Da mesma forma, certo? Condição de existência e log de x na base A igual a log de y na base A, se e somente se, eu vou trocar a cor aqui, ó, do x e do y, certinho? Se e somente se, nós vimos que x igual a y. Você admite os logaritmandos. Então, a inequação vai ser análogo a esta situação. Bacana? Mesma ideia, só que tem um porém. É uma desigualdade e a gente vai observar alguns detalhes, certo? Porém, vírgula, teremos, agora sim, vou até trocar a cor. Troca a cor, professor, claro. E inequações logarítmicas eu já disse que elas serão análogos às equações, ok? Inequações logarítmicas. Tudo bem? Agora o lance é o seguinte, nós teremos uma desigualdade, ou seja, maior ou menor igual ou maior igual. Então, o primeiro caso,
quando a base A está, olha só, quando a base A está entre 0, a base tem que ser maior do que 0, diferente de 1, certo? 0 e menor do que 1. Então esse é o primeiro caso, quando a base A é menor do que 1 e maior do que 0, ok? Muita atenção agora, saca só. Então, você já sabe quando a base mora aqui. Primeiro, ou ela vai ter uma cara como 0, alguma coisa, a base nunca vai ser negativa, certo? 0, alguma coisa, ou num formato de uma fração cujo denominador, o cara de baixo, é maior do que o cara de cima. Qualquer fração que você encontrar quando o numerador é menor do que o denominador, ou seja, o cara de baixo é maior do que o cara de cima, automaticamente essa fração é 0, alguma coisa. Beleza? Você já sabia disso. Então, sabe a cara do cara que mora aqui dentro. Tá bom? Então, isso vai acontecer o seguinte. Se liga. Log de x na base A. Vamos colocar essa desigualdade para esse lado aqui, ó. Mas tanto faz, a desigualdade pode ser maior ou menor. Tudo bem? E log de y na base A. Então, a base sendo aqui, você ignora, olha lá, ó, e iguala os logaritmandos. Quando a base for, atenção, menor do que 1 e maior do que 0, C e somente C, se liga na parada, brother. Você tem o X, você tem o Y, você pode admitir esse cara aqui, como análogo à equação, só que tem um porém. Se a base é menor do que 1 e maior do que 0, você vai inverter a desigualdade. Você vai inverter a desigualdade. Beleza? Você vai inverter a desigualdade. Inverte a desigualdade. Ok? Tranquilo até aí? Maravilha? Então nós temos o primeiro tópico ali. Quando eu tenho uma inequação, a solução vai ser análogo à equação, ok? Porém, eu vou prestar atenção à desigualdade. Vou manter a desigualdade no próximo caso, mas nesse caso, quando a base é menor do que 1 e maior do que 0, eu inverto a desigualdade. Olha agora, quando a base A está, quando a gente fala está, é porque está no intervalo, legal? A maior do que 1. E igual a 1, professor. A base nunca pode ser igual a 1. É maior do que 0, diferente de 1. Não podemos esquecer disso. Legal? Então não podemos esquecer da condição de existência e dessa observação. Então se liga na parada, brother. Maior do que 1 não precisa nem dizer, é a cara dos números, tá bom? Log de x na base A. Olha só. Mantém a mesma desigualdade aqui. Log de y na base A. Se liga na parada, brother. C e somente C. Olha agora. X e Y. Aqui admite a mesma brincadeira análogo à equação. Porém, olha a desigualdade agora. Mantém-se a desigualdade. Quando a base é maior do que 1, você vai manter a desigualdade. Essa ideia vai te ajudar muito quando nós retornarmos com o conteúdo. Retornarmos não. Vamos voltar na apostila para entrarmos no conteúdo sobre função. Beleza? Então vamos lá. Então quando isso acontece, olha só. Mantém a desigualdade. Então eu inverto a desigualdade quando a base é menor do que 1 e maior do que 0. Eu mantenho a desigualdade quando a base é maior do que 1. Beleza? Show de bola? Maravilhante! Vamos fazer o seguinte. Vamos para o primeiro exemplo. Are you ready? Tá tudo pronto?
Exemplo. Se liga na parada. Bem basicão, mas bem basicão. Arroz com feijão. Olha só, eu tenho aqui log de 8 na base 2, certo? Maior do que log de x na base 2. Tranquilo? Se liga na parada, brother. Mais fácil que brigar com o irmão por causa de mistura. Então, qual é o lance ali? Eu vou analisar a base. Eu tenho a mesma base? Eu preciso ter a mesma base. Tenho. Bom, então agora eu já posso admitir isso aqui, ó. Se eu tenho a mesma base, então aqui eu já coloco o 8 e aqui eu coloco o x. Agora vamos analisar a desigualdade. Se mantém ou se inverte. A minha base é 2. Base sendo 2, ela é maior do que 1. Ah, professor, estou começando a pegar o jeitão. Se a base é maior do que 1, porque a base é 2. Olha lá, ó, a base é 2. Se a base é maior do que 1, eu vou manter a desigualdade. Olha que legal. Eu vou manter a desigualdade, porque a minha base era maior do que 1. Beleza? Tranquilo? Ou seja, A maior do que 1, A igual a 2. Ou poderia ter escrito ao contrário. Já era? Aqui está o conjunto de solução. X pertence aos reais, tal que x menor do que 8. Só que tem um porém. Quem é a condição de existência? A condição de existência é x maior do que 0. Então vamos lá. Condição de existência, x maior do que 0. Então você tem x maior do que 0. Põe o 0 aqui, legal. Isso, ó. Aqui não, aqui é a bolinha aberta, né? O 0 está aqui embaixo. Você tem x maior do que 0 e você tem a solução x menor do que 8. X menor do que 8. Olha que legal. Coloca aqui. Põe o 8 aqui na bolinha aberta. X menor do que 8. Agora sim, a interseção entre esses dois camaradas é o conjunto solução. A interseção é o conjunto solução. Quem está nos dois ao mesmo tempo. 0 está nos dois? Não. Então abre a bolinha aqui, ó, no 0. O 8 está nos dois? Não. Tem que pegar os extremos, né? Abre a bolinha aqui no 8. Do 8 para a direita tem cobrinha nos dois? Não. Do 0 para a esquerda tem cobrinha nos dois? Não, só aqui. E entre o 0 e o 8 tem aqui, ó. Opa! Agora eu peguei o jeitão. Então, meu conjunto solução nada mais é que x pertence aos reais, tá o quê? 0, 8, x, e a desigualdade é sempre para esse lado. Então, o conjunto solução é x maior do que 0 e menor do que 8. Beleza? Tranquilo? Maravilhante? Então tá bom. Vai ter que caber mais um exemplo aqui, ó. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Ele vai caber, tenho certeza disso. Tá ok? Só nesse pedacinho aqui tem que caber. Não sei porque eu também fiz desse tamanho aí. Tá bom? Pegou o jeitão? Olha agora. B. Eu tenho 1, olha que legal, 1, log de 2x na base meio. Beleza? Log de 2x na base meio. Bom, qual é a dica agora para a gente resolver esse camarada? Se liga só. Aqui você não tem um log como você tem aqui, ó. Você tem, você de repente não está vendo. Você já sabe, pela definição de log e também pelas decorrências da definição, quando que um log é 1? Log de A na base A, quando o logaritmando é igual à base. Lembrou disso? Log de A na base A é 1. Então você vai fazer a mesma coisa. Log de meio na base meio. Olha que lindo. Menor do que log de 2x
na base meio, ok? Essa é a sacada. Pode aparecer um menos 1, você vai fazer meio elevado a menos 1, ok? Toda essa brincadeira aí, tá bom? Condição de existência, 2x tem que ser maior que zero, então x é maior do que zero. Essa é a condição de existência. Eu estou achando que tenho quase certeza que não vai caber, nós vamos trocar a tela. Mas, porém, contudo, todavia, você já sabe então, olha lá, ó, que a condição de existência é x maior do que zero. Certo? Se 2x é maior do que zero, você coloca 2x maior do que zero, passa o x dividindo, x maior do que zero. Ok? Então aqui, passo a linha, ou passo a vara, ou passo o traço. Meio 2x. E agora? A desigualdade mantém ou não mantém? Certo? Ou inverte? Mantém ou inverte? Basta você olhar a base. Quem que é a base? 1 meio. Se é 1 meio, é 0,5. Basta você olhar que a fração, o denominador, o cara de baixo, é maior do que o cara de cima. Então, neste caso, como a base aqui era maior, mantém. Maior do que 1. Como a base é menor do que 1 e maior do que 0, eu vou inverter a desigualdade. Ela está para esse lado, ela vem para esse lado aqui, ó. Certinho? Porque a base é menor, ok? O nosso A é menor do que 1 e maior do que 0. Fato, né? Tá bom? O nosso A é igual a meio. O nosso A é igual a meio. Bom, aqui vai chover no molhado. Esse 2 está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Alô, primeiro ano. Está multiplicando, passa dividindo. Então esse cara vai ficar 1 meio vezes 1 meio de novo agora, que esse 2 passou dividindo, ó. Olha lá. Então, você tem que x tem que ser maior, ó, x, menor, perdão. Vou colocar aqui novamente, ó. 1/4 é maior do que x. Então, x é menor do que 1/4 e x é maior do que 0. Ó, x menor do que 1/4, x maior do que 0. Eu falei que dava tempo. Então, a interseção entre esses dois caras, você tem um cara maior do que x e menor do que 1/4. Acabou. Olha lá, ó. Só que, na verdade, vos digo, vou trazer para cá, ó, tá bom? Ela vai ficar conjunto solução desse camarada aqui, hein? Vou até apagar aqui para você ver, ó. Conjunto solução desse camarada aqui, ó. X pertence aos reais, tá o quê? 0, 1/4, x no meio, a desigualdade sempre para esse lado. Olha lá, ó. Bingo. Tranquilo? Pegou o jeitão? Então agora é o seguinte, eu vou trocar de tela, você vai pegar a sua apostila de número 3 e nós vamos resolver exercícios nela neste momento. Bacana? Trocando de tela. Tranquilo? Então vamos lá. Senhoras e senhores, apostila de número 3, capítulo 4, página 67. Vamos lá. Apostila 3, página 67. A 67, nós vamos começar com o exercício 18. O 17 é só para você saber se é maior ou menor. Tranquilo, aí vai pegar até umas bases de diferença, não tem problema. A gente vai resolver na aula ao vivo. Porém, olha só, exercício 18. Resolva em reais as seguintes inequações. Então vamos lá. Resolva. Vamos fazer a 18 aqui, A. O que eu tenho? Log de 5x menos 7 na base 3, é isso? Na base 3 menor do que menos 1. Beleza? Vamos ver então o conjunto de solução desse camarada agora, nesse momento. Primeira coisa que você tem que fazer. Condição de existência. Bom, a base já é maior do que 0, menor do que 1, condição de existência. Se liga, a minha condição de existência é 5x menos 7 tem que ser maior do que 0. O logaritmando tem que ser maior do que 0. E aí o 7 vai passar para lá somando e o 5 vem dividindo. Então a minha condição de existência é x maior do que 7/5. Olha só. 7/5. Esse cara, o denominador, o cara de baixo é menor do que o de cima. Então esse cara é maior do que 1.
Esse cara é maior do que 1. Se fosse 10 sobre 5, já daria 2. Certo? Mas ele é maior do que 1. Maior do que 1 e menor do que 2. Mora naquele intervalo ali. Tá bom? Então o lance é o seguinte. Guardou a condição de existência. Agora nós vamos para o log. Professor, e agora? Eu preciso colocar um log de cada lado. É aí que está a brincadeira. Se liga. Log 5x menos 7, que eu já fiz a condição de existência. Menor. Lembra que quando você fez aqui o 1, você fez log de A na base A. Certo? Agora esse cara vai ficar menos log de A na base A. Mas esse menos, você já admite que você vai passar no expoente do logaritmando. Então vai ficar, ó, deixa o menos aqui por enquanto, ó, bem ralinho, ó, que eu vou apagar ele, log, menos. Quem que é o log de A na base A? Log de 3 na base 3. Certinho? Isso aqui é menos 1. Agora, para ganhar tempo, né, velho? Olha lá. Tem expoente no logaritmando. Log de A na base A elevado a x, o resultado é x. Então esse cara todo é menos 1. Tranquilo até aí? Tranquilo, professor. Só que agora é o seguinte, agora eu tenho um log de um lado e um log do outro de mesma base. Agora, opa, só correr para o abraço. Ó, admite isso, só lembrando que a sua base é 3. A sua base é maior do que, a sua base é maior do que 1. Se a sua base é maior do que 1, você vai manter a desigualdade. Se a sua base é maior do que 1, você vai manter a desigualdade. Ok? Legal. Então aqui vai ficar 5x menos 7 e aqui 3 elevado a menos 1, que esse cara é 1/3. Certinho? Maravilha? Legal. Então vamos lá. 5x menor do que... e o expoente negativo? É 1 sobre a potência com o expoente positivo. E esse menos 7 vem para cá, mais 7. Sussa? Maravilhante? Legal. Bom, supletivo? Olha lá. Multiplica por 3 e divide por 3, para não precisar tirar o mínimo múltiplo comum. Então, muita atenção agora, brother. Muita atenção agora. Olha só. X, já vou mexer com esse 5, ó. Menor, 1 mais 3 vezes 7, 21. Então, dá 22. 1 mais 3 vezes 7, 21. Dá 22. 22/3. Só que você está multiplicando, dividindo agora por 5. Porque você está multiplicando por 5, aqui você vai dividindo. Então é aquela mesma brincadeira que a gente fez, ó. Olha lá. Isso é dividir por 5 para facilitar as coisas para você. Tá bom? Maravilha? Então você tem que x é menor, olha só, aqui o x é maior. X é menor que 22 sobre 15. Olha lá. 22 sobre 15. E agora, professor? Como é que eu vou saber quem é maior e quem é menor? Certo? 22 sobre 15. Você aprendeu lá no 7º ano frações semelhantes. Ok? Então, são duas frações que têm o mesmo valor, porém, se elas estão em denominadores diferentes, quando você coloca nos mesmos denominadores, você vai saber se ela é maior ou menor. Por exemplo, você tem 1/3. Quem é maior, 1/3 ou 15/3? É o mesmo denominador. Ah, o 15 é maior do que 1, professor. Então, vai ser maior. Aqui, para você saber, a brincadeira é a seguinte. Olha só. Basta você multiplicar por 3 aqui e por 3 aqui, ó. Sacou? Quem que é o x é maior do que 21 sobre 15. Então, esse cara aqui é maior do que esse, ó. Esse é menor, certo? O x é maior do que esse cara e menor do que esse. Então, bingo! Automaticamente, quando você fizer a interseção, vai ser conjunto solução. X pertence aos reais. Tá o quê? Vamos colocar aqui embaixo? Vamos. Quem que é o menor? 21 sobre 15. Que é o... Pode colocar o 7/5, né? Vamos lá. 7/5 x e 22 sobre 15. E a desigualdade é para esse lado. X maior do que 7/5 e o x é menor do que 22 sobre 15. Esse cara é o seu conjunto solução. Muito prazer. Essa é a cara da inequação logarítmica do 1º ano. Vamos para mais uma. Vamos lá.
O Negrão deu uma espremida aqui que é para caber mais aqui, ó. Tá bom? Agora nós vamos para o exercise 18, só que o B. O que o B te dá? Log x menos 2 na base 1/4, olha a base aí, gente, 1/4 menor ou igual a 2. Na base 1/4 menor ou igual a 2. Show de bola? Então vamos lá, vamos atacar esse caboclo aqui. Primeira situação, condição de existência. A condição de existência é pra gente colocar nesse cantinho aqui, ó. Ó, x, condição de existência. X menos 2 tem que ser maior do que 0. Então o x tem que ser maior do que 2. O x tem que ser maior do que 2. Se o x for menor do que 2, por exemplo, se esse cara aqui, ó, x menor do que 22 sobre 15. Se o 22 sobre 15 fosse menor, ou menor do que esse cara aqui, ou igual, já era. Não era conjunto de solução vazio. Porque tem que ser todo mundo maior do que ele. E esse cara aqui é maior do que esse aqui. Então vale. Beleza? Então vale essa interseção aqui, ó. Então vamos lá. Agora é a mesma ideia. É a mesma ideia. Se liga na parada, brother. Você já tem a condição de existência. Log de x menos 2 na base 1/4 menor ou igual, olha lá, ó, a decorrência do gatinho, ó. Log de 1/4 na base 1/4, isso aqui é 1, certo? Mas como você quer que fique 2, só colocar no expoente. Beleza? Log de A na base A, cadê o cavalinho que nós fizemos aqui, ó? Log de A na base A elevado a x, o resultado é x. Log de A na base A elevado a x, o resultado é x. Então tudo isso aqui é 2. Beleza? Basta você tombar aqui, ó. Regra do tombo, você toma 2 vezes 1. Tudo bem? Pegou o jeitão? Peguei, professor. Agora vamos que vamos. Tem um log aqui, tem um log aqui. Ambos são a mesma base? São. Já era. Um abraço pro gaiteiro. Só que a minha base é menor do que 1. Porque a minha base é 1/4. Isso aqui é 0,25. Então o que acontece com a desigualdade? Inverte. O que acontece com a desigualdade? Inverte porque a base é menor do que 1. Sussa! Maravilha? X menos 2. Eu podia ter tirado isso aqui, não? E aqui 2. Certo? Então x maior ou igual 2 mais 2. X maior ou igual a 4. X maior ou igual a 4. Agora não vai dar a interseção aqui, ó, com limitada, com começo e final. Por quê? Chama esse cara aqui, ó, de A. Vou chamar aqui de A. Chama esse cara de A, x maior ou igual a 4. Então eu coloco 4 aqui. Fecha a bolinha, porque é maior ou igual. Certo? E a condição de existência que nós vamos chamar de B. Então a condição de existência que nós vamos chamar de B. Quem é a condição de existência? X maior do que 2. Certo? Então aqui está o 2, ó. X maior do que 2. É a mesma brincadeira com o sistema de equações que a gente aprendeu lá no 9º ano. Certo? Mesma brincadeira, mesmo. Então faz falta para quem não viu lá, ou viu e não viu do jeito que tinha que dar moral para o primo do Neymar. E agora nós vamos fazer a interseção. A interseção com B. Como é que eu pego, professor? Primeiro os extremos. O 2 está nos dois ao mesmo tempo? Não. Então abre a bolinha aqui, no 2. O 4 está nos dois ao mesmo tempo? Sim! Fecha a bolinha. Por que sim, professor? Porque aqui está fechado, porque é maior ou igual. Certinho? Bacana? Aqui o 4. Agora a interseção. Só vale quem está nos dois ao mesmo tempo. Essa cobrinha está nos dois ao mesmo tempo? Não. E aqui? Sim. Opa! Então ficou lindo. Quem é o conjunto de solução? X maior do que 4. Vamos embora. X pertence aos reais. Tá o quê? X maior ou igual a 4. Por quê? Bolinha fechada. Já era. Um abraço pro gaiteiro. Beleza, galera? Podem fazer os exercícios desta unidade agora. Nós vamos fazer as correções durante as aulas. E eu espero ter ajudado. Até a próxima, se Deus quiser. Que legal!